Alguns anos atrás, um pai de uma pessoa da igreja me procurou e disse: olha, bispo, o meu filho está indo para a igreja. Fiquei muito feliz dele estar indo na igreja. Eu já fui da igreja, agora não sou mais, mas eu não atrapalho meu filho de ir na igreja. E eu digo para o senhor que é muito melhor, né, bispo, ele estar na igreja do que se ele estivesse num boteco. Quando ele disse isso, uma coisa incomodou, uma luz acendeu. E eu disse para ele: é verdade, é muito melhor ele estar na igreja do que se ele estivesse no boteco. Mas também é muito melhor ele estar na igreja do que se ele estivesse, por exemplo, em qualquer outro lugar do mundo. Do que se ele estivesse na Disneylândia, do que se ele estivesse em qualquer outro lugar. O melhor lugar para a gente estar é junto com Deus. E nessa passagem que nós vamos ler nessa noite, eu quero compartilhar com os irmãos uma preocupação que Deus tem renovado sobre mim, que é estar na casa de Deus. Gênesis capítulo 35. Disse Deus a Jacó: levanta-te e sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Vou ler novamente. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel, habita ali, faze um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú. Será que a gente consegue ler todo mundo junto? Vamos lá? A sua tradução talvez seja um pouco diferente, mas vamos fazer uma bagunça santa. 1, 2, 3. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel, habita ali, faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Em cima desse texto, o momento em que Deus fala com Jacó era um momento muito especial. Jacó, ele estava com medo de morrer e de ter toda a sua família assassinada. Ele estava voltando em cumprimento uma palavra que Deus tinha dado para ele. Vocês conhecem a história. Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Depois, Jacó comprou o direito de irmão mais velho. Depois roubou a bênção do pai. É interessante como a Bíblia mostra até mesmo os defeitos das pessoas. E aí o irmão dele, Esaú, queria matá-lo. É dessa fuga que ele está falando, porque ele tinha roubado através de uma maneira muito ardilosa a bênção que o pai tinha para o irmão mais velho, que se chamava Esaú. Ele então diz a Esaú: meu pai está para morrer, e depois, quando meu pai morrer, Jacó, eu vou matá-lo. Jacó então foge, orientado pela mãe, para a casa do tio dele, quase 1000 quilômetros de onde ele estava. No meio daquele caminho, sozinho, sem nada, perdendo tudo, afastando-se dos pais, ele para num lugar para dormir, e ele então coloca uma pedra para de travesseiro, e ali ele tem uma visão de Deus, e Deus fala para ele, mostrando anjos subindo e descendo, e ele disse: olha, Deus estava neste lugar e não sabia. Ele teve uma experiência sobrenatural com Deus, e ele então faz um pacto com Deus. Ele diz: Senhor, se o Senhor me levar para essa terra, me abençoar, e eu voltar em paz, o Senhor será o meu Deus. Essa coluna que eu erigi aqui vai ser a casa de Deus, e tudo que o Senhor me der, certamente eu te darei o dízimo. E ele ungiu então ali aquela pedra, derramou óleo naquela pedra e seguiu viagem. E assim Deus abençoou a vida de Jacó, mesmo com as dificuldades. Ele se casa, tem uma fileira de filhos, pelo menos 13 filhos. Depois de 20 anos em terra estranha, ele resolve voltar. O sogro dele o persegue, e Deus fala para o sogro dele: não vá atrás dele, não faça nada com seu genro. E é interessante que a Bíblia diz que eles então se separaram, e Jacó continuou retornando. Quando ele chega na fronteira da terra dele, ele tem notícias de que o irmão está vindo ao encontro dele com mais de 300 pessoas. Ele pensa: agora eu vou morrer. Ele então vai buscar a Deus, atravessa o famoso Val de Jaboque e tem uma outra experiência com Deus.
Deus toca agora na perna de Jacó, ele tem um encontro com Deus, Deus muda ali o nome dele, e ele entra nessa terra, atravessa essa fronteira de uma maneira diferente, de uma maneira tal que quando ele encontra com o irmão dele, ele achando que ia morrer, o irmão dele o abraça e diz: olha, está tudo em paz. A família é restaurada, porque ele estava agora voltando para o propósito de Deus. Ele vai então para a cidade, na região de Siquém, e ali ele compra uma terra e começa a viver a vida. E um dia a filha dele vai para a região, para a cidade de Siquém, e ali ela, animada com o povo que tinha ali, o príncipe chamado Siquém, que era o nome dele, os dois parece que começam ali a namorar, e ele força, ele violenta ela, né? O texto é meio ambíguo assim, mas parece que ela gostava dele, ele gostava dela, mas ele quis ter relação com ela, força e tira a virgindade dela. E naquele tempo, virgindade era uma coisa sagrada, né? Hoje em dia, cada vez menos. As pessoas não dão o mesmo valor. Mas o rapaz gostava da menina e ele disse: olha, eu quero casar com você. E ele então procura Jacó e diz: olha, eu quero casar com ela. Os irmãos dela dizem: olha, tudo bem, se quiser casar, mas aqui tem que fazer um pacto com Deus, do mesmo pacto que nós temos, tem que circuncidar. Circuncidar era como aquela operação de fimose, cortar aquela pele que tem na ponta do pênis do homem. E eles disseram: olha, tudo bem, não tem problema nenhum. Agora eu quero que você imagine naquele tempo, né, que hoje isso é feito no hospital, tem anestesia, tem antibiótico, tem tudo, é muito cuidado. Naquele tempo fazia mais ou menos assim: eles tinham uma pederneira, uma faca de pedra, e aí diz o texto que eles foram para a porta da cidade, fez uma filinha, e aí o cara ia mostrando o bigolinho e eles iam passando a faca, né? Teve homem que fez até assim, bispo aqui, né? Aquilo infeccionava, não tinha antibiótico, jogava um vinho ali para dar uma ardida, né? Dar uma animada. Quem aqui é do tempo que mertiolate ardia, né? Glória a Deus por isso. Tem uma turma aqui. Então eles botavam ali um vinho para dar uma limpada e ficava lá. Agora tinha que curar. No terceiro dia, diz a Bíblia que era a dor maior. 2 irmãos de Diná, Levi e Simeão, eles entram na cidade e matam todo mundo covardemente, que eles estavam fracos, estavam cansados, estavam machucados, e eles matam tudo, e pegam tudo, e destrói tudo. Jacó estava com medo agora. Ele disse: vocês me tornaram odiosos nessa terra, eles vão nos matar, as pessoas vão juntar para nos matar. E ele então busca a Deus, e Deus diz: eu vou resolver seu problema, levanta e sobe para Betel, eu vou resolver seu problema. Aqui eu tenho uma primeira aplicação para os irmãos, que é ouvir de Deus. Deus nos ajuda quando nós queremos colocar a nossa vida em ordem. Então diga para quem está do seu lado: põe a sua vida em ordem com Deus. Ajeita a sua vida. Não importa o tamanho do problema que a gente se envolveu, não importa o tamanho das dificuldades, quando nos dispomos, Deus tem solução para nós. Quando nos dispomos a ouvir a Deus e andar nos caminhos de Deus, Deus propõe a solução. E a resposta de Deus para Jacó disse: levanta-te e vai para Betel. A palavra Betel aqui, esse aqui eu tenho que, não é mostrar que eu estudei, não, é importante porque os nomes aqui têm um grande significado. A palavra Betel são 2 palavras em hebraico: Bet, que significa casa, El, que é o prefixo de Deus. Então Betel significa basicamente casa de Deus. Ele manda Jacó ir para a casa de Deus, a cidade conhecida casa de Deus, aonde ele teve um encontro com Deus, aonde ele teve sua primeira experiência forte com Deus, do mesmo lugar aonde ele havia ouvido de Deus e Deus havia dito que iria guardá-lo na viagem. Experiência com Deus, Deus o manda para lá. Aqui tem outra aplicação que eu quero colocar para os irmãos. Uma grande resposta que Deus tem para nós é ir para a casa de Deus. E a casa de Deus é um local. Isso é uma coisa que, desde que mundo é mundo, que a gente tem que entender isso. A Bíblia fala de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala que a igreja tem o seu local de reunião. Isso é o que se chama casa de Deus. Quando o povo reúne, casa de Deus. Casa de Deus. Ele mandou ir para o lugar. Deus podia ter dito: fica aqui mesmo, eu vou falar com você. Não, levanta-te, vai para a casa de Deus.
E eu preciso chamar a atenção dos irmãos por isso. Porque embora possa ter internet, televisão, pregadores, e há um grande segmento a respeito disso, Deus falou isso. Isso você tem em toda a Bíblia. A necessidade de ir para um local específico, de se reunir, de estar aonde Deus fala, aonde se tem experiências, aonde é local ungido, consagrado, separado, aonde as pessoas são tocadas, transformadas, aonde você tem suas experiências com Deus. Você tem experiência aqui nesta casa de oração. Isso aqui não é nada. A gente luta, paz, mete o piso, mas o mais importante é a manifestação que Deus tem neste local. Deus poderia fazer qualquer outra coisa. Deus falou com ele lá, falou, mas ele disse: vá para Betel. É assim que Deus ordena. Hoje é culto de ceia, as pessoas estão evitando de vir para a igreja. No dia, na virada do ano, nós tínhamos essa igreja lotada, 90% membros dessa igreja, e eles não estão aqui. As pessoas dizem: não preciso mais ir à igreja, mas vem quando tem problema, e Deus por sua misericórdia ajuda. Mas a palavra de Deus para ele foi um outro elemento. Ele disse: vai para a casa de Deus, habita ali. Habita significa permanecer, é construir uma morada, é ficar e não se mover. As pessoas estão em todo tempo, como isso é triste, como isso é. As pessoas saem o tempo inteiro. Eu vou voltar a falar sobre isso, mas a palavra de Deus é: permaneça. O Salmo diz: o pardal encontrou casa, a andorinha ninhos para si. Eu encontrei os teus altares, Senhor meu, Deus meu. Permanência, fazer morada. E ele disse: edifica ali um altar. É a quarta coisa que Deus ordenou. Então diga para o seu irmão: vá para a casa de Deus, habita ali, edifica um altar. Esse altar aqui nesse tempo, todo altar na Bíblia tem seus significados. Ele é um símbolo muito forte. O altar tinha que ser edificado, tinha que ser construído. Geralmente era de pedra, do pó da terra, era rústico, mas era uma obra que o homem tinha que fazer. Um sacrifício era posto, um fogo era queimado. O altar sempre simbolizou este relacionamento do homem com Deus, simbolizando entrega, simbolizando adoração. Altar se via para adoração, simbolizando arrependimento, pedido de perdão. Tudo isso era altar. Davi edificou um altar na eira de Araúna para que pudesse sacrificar o Senhor e a praga cessasse. Abraão edificou o altar para agradecer ao Senhor, para apresentar o próprio filho. Uma edificação do altar. E aqui eu quero aplicar da seguinte forma: aqui a casa de Deus é um local onde se tem experiência com Deus. Agora, edificar um altar, embora a gente fale que seja isso aqui, e aqui já está pronto, está falando da sua vida individual. O altar de Deus é você. Por isso que Romanos capítulo 12, ele diz que nós devemos oferecer a Deus o nosso sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. Não vos conformeis para este século, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nossa vida espiritual é esse altar, como a gente canta no Fernandinho, no altar de adoração, que tem que ser levantado. Pedras precisam ser organizadas, postas umas sobre as outras. Está falando de edificação, de conhecimento, de amadurecimento. Tem que mexer as pedras. Você precisa edificar sua vida com Deus, para não se tornar uma pessoa fraca que cai a todo momento. Nesse altar é preciso apresentar oração, adoração. Isso está falando de vida espiritual. Esse altar tem que ter fogo. Levíticos vai dizer: e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Está falando de oração, de comunhão com Deus que não para. O fogo tem que ser contínuo. Fervor espiritual.
Quando se oferece um sacrifício e não tem fogo, ele não serve para nada. Está falando disso, de vida realmente. Senão não sobe diante de Deus a nossa adoração. Trazer uma oferta para a casa de Deus é maravilhoso, mas uma oferta agradável para Deus são um espírito quebrantado. Essa semana um líder religioso diz: olha, bater pau para o Espírito Santo, eu quero que você ponha a mão no seu bolso para poder pegar o dinheiro. O Espírito Santo não precisa de pau, precisa do seu dinheiro para ajudar a gente aqui. Independente do contexto que ele disse isso, agora um fato é que qualquer oferta que não tenha fervor no coração, ela é inútil para Deus. Oferta agradável a Deus, primeiro, coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Depois o Salmo diz: aí sim se apresentarão os novilhos, as ofertas queimadas. Mas se o seu coração não tiver edificado, o dinheiro que você entrega, se não é por amor ao Senhor, se não é por fé, se não é por uma vida que serve, que sabe, que reconhece quem é a Deus, edificada por Deus, isso não significa nada. Lembra lá de Caim e Abel? Abel apresentou as primícias, Caim também. Deus se agradou da oferta de Abel, mas não de Caim. São irmãos, os dois apresentaram, mas estava falando de uma edificação espiritual. Irmãos, vamos cultivar a nossa vida, edificar a nossa vida espiritual. Você tem algo para ser feito aqui nessa igreja. Eu não tenho oportunidade de pregar. Talvez você não vai pregar aqui no culto de domingo, mas sua vida espiritual precisa ser edificada. Você está lendo a Bíblia, obedecendo a palavra, você está orando, você tem fervor, você ama a Deus, você chora no louvor, você canta realmente, você adora, você cresce, você ajuda as outras pessoas, serve a Deus, sua vida espiritual ela é edificada. 2020 você quer crescer um pouco mais do que foi o ano passado? Deus ordenou ali. Interessante que no versículo 2 Jacó fala à família dele que estava com ele: lançai fora os deuses estranhos que há no nosso meio, purificai-vos, mudai as vossas vestes. Está falando de conversão verdadeiramente. Quando eles começaram a agir, porque a primeira palavra de Deus foi: levanta-te. Era tomar uma posição, depois ir para a casa de Deus, depois habitar ali, depois edificar altar. Está falando de uma ação, uma obra contínua. E Jacó, ele sabia que o povo dele, mesmo com tudo que Deus já havia falado, tinha tanta coisa errada. Está falando aqui de conversão. A gente vem para a igreja, né? Jacó aqui era novo convertido, ele estava começando a andar com Deus, era uma outra dispensação. A gente vem carregado de deuses estranhos. A gente fica assim: Nossa Senhora, Pai do céu, Virgem Maria. Você tem cheio de simpatia. Alguém engasga você, São Brás, engole esse, depois engole mais. Você tem isso pega. Você tem o seu gatinho lá, já chinês. Você tem o Buda, o elefante com o bumbum virado para porta para poder ter prosperidade. Você vestiu de branco na virada do ano novo, jogou semente, você joga sal, vira o tição do fogão para poder desengasgar. Você coloca tesoura debaixo do caixão para não inchar o corpo. É cheio de simpatia. Você tem seu horóscopo, você ouve todo dia. É cheio de divindade, cheio de coisa. A gente vai dizendo que não tem nada. Jacó falou: olha, muda, larga esses deuses estranhos, essa coiseira toda. A gente vê nos irmãos aqueles, vigilante do vento. Tem umas mandelas que o cara coloca assim. Na casa dos irmãos é cheio dessas coisas. Ele planta lá: comigo ninguém pode, espada de São Jorge, bota o alho para tirar mal olhada. Ele faz de tudo. Jacó disse: vamos tirar os deuses estranhos, vamos mudar as nossas vestes. Isso é curioso, mudar até mesmo a maneira de vestir, porque a gente põe no corpo o que expressa que está dentro do coração. Sabia disso? Você veste aquilo que está dentro do seu coração. A pessoa se expressa através da roupa. Você olha lá uma pessoa que ela se sente velha, ela se veste como uma pessoa mais velha. Você já viu aquelas mulheres promíscuas? Ela é velha, mas quer usar como adolescente, porque ela diz: eu me sinto assim. Ela põe daquilo que está lá. Quando eu era seminarista, a gente falava mal da Assembleia de Deus, falando: olha, Deus não importa com a sua roupa, importa com o seu coração.
E eu estou quase para botar doutrina, igual a Assembleia de Deus, medir a saia dos irmãos aí. Eu estou para mexer com esse negócio assim, porque tem hora que não dá. É uma mudança de vida, é um caminho para com Deus. A Bíblia diz que eles deram então para eles. Agora o versículo 5 diz: tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhe eram circunvizinhas, e não perseguiram os filhos de Jacó. Isso é muito maravilhoso. Eles estavam com medo de serem perseguidos, de serem mortos, mas a partir do momento que eles começaram a andar em direção a Deus, Deus começou a resolver os problemas deles. O povo teve medo de ir atrás deles. Ao invés de dizerem, vamos nos vingar, eles disseram, não vamos mexer com esse povo não, eles estão indo embora, deixa quieto que é muito melhor. Eles tiveram pavor. Isso veio de onde? Veio de Deus. Os problemas começam a se resolver. Não tem ninguém que volta a vida para Deus que Deus não começa a te ajudar a pôr em ordem. Não tem ninguém. Você pode estar endividado, você pode estar cheio de dificuldades, seu casamento pode estar uma porcaria, você pode até não ser casado. Você pode ser, quando você diz para Deus, eu quero ir para a casa de Deus, eu vou edificar um altar, eu vou acertar minha vida com o Senhor, me ajuda Deus. Deus começa a fazer milagre na sua vida. E assim eles foram. O versículo 6 diz: chegou Jacó à cidade chamada Betel, ele e todo o povo com ele estava. Edificou ali um altar e chamou aquele lugar El Betel, e se revelou quando fugia na presença do seu irmão. Ele fez quase tudo. Ele foi para a cidade, Deus começou a resolver os problemas. Ele edificou um altar, ele foi para Betel, levantou, foi para Betel, edificou um altar. Deus o abençoou. Diz o verso 9: outra vez o Senhor o apareceu, outra vez o Senhor abençoou. Não te chamarás Jacó, Israel será o seu nome. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Multiplica a nação, nas multidões sairão de ti, reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e Isaque darei a ti e a sua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se o lugar onde falara. Jacó erigiu uma coluna, derramou óleo, uma libação ao Senhor, e o lugar onde Deus lhe falara, Jacó lhe chamou Betel. Deus deu uma promessa para ele, abençoou a vida dele, abençoou as gerações dele. Isso aqui é uma outra coisa que eu quero fazer um toque nessa noite. Você precisa orar pelas suas gerações. Desde que eu virei pai, Deus tem queimado no meu coração. Ore por sua filha. Deus quer abençoar a nossa vida e abençoar as nossas gerações. Os nossos filhos, nós não sabemos tudo aquilo que Deus pode vir dele, mas se você está buscando a Deus, eu digo isso para vocês como uma palavra direcionada de Deus. Da sua vida Deus vai levantar grandes homens e grandes mulheres para a glória dele. Seus filhos serão filhos para a bênção. Você mora aqui em Pires do Rio, cidadezinha do interior de Goiás, mas se você serve a Deus, busca a Deus, Deus há de fazer uma grande obra através da sua vida e sobre a vida dos seus filhos. Se você anda diante de Deus, serve a Deus, teme a Deus, busca a Deus, Deus já tem feito isso. Ore pelos seus filhos, cuida deles, ensina o temor deles. Agora eu digo para os amados, permaneçam fiéis a Deus. Permaneçam em oração. Os nossos filhos crescem, tomam decisão. A culpa é deles se tomam decisão errada, mas a responsabilidade, enquanto são nossos filhos, ela continua sendo nossa. Você precisa ensinar os seus filhos no temor do Senhor e permanecer na casa de Deus, porque Jacó fez quase tudo o que Deus mandava. Ele levantou, foi para Betel, edificou um altar, ouviu de Deus falar, Deus protegeu ele, deu promessa. Mas o versículo 16 é curioso, ele diz, partiram de Betel. Deus havia mandado ele sair de Betel. A palavra habitar significa mora, e eles partiram. Qual foi o lugar que Deus disse para eles ficarem pouco tempo ali? Mas eles eram acostumados em tendas. Partiram de Betel. Havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, Raquel deu à luz a um filho cujo nascimento foi
penoso. E em meio às dores, disse a parteira: não temas, pois ainda terá o seu filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome Benoni, mas seu pai chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Eu não sei por que Jacó saiu com toda a sua família de Betel. Eu só posso presumir, baseado nos estudos, porque tanto a cidade de Efrata, que significa frutífero, e Belém, que vem da mesma raiz, Bet, casa, é o Deus, Betel, casa de Deus. Bet, casa, Helém significa pão, Belém significa casa de pão, conforme está lá até no livro de Ruth. Era uma cidade onde tinha mais comida. Eu imagino que talvez em algum momento, na casa de Deus, em Betel, eles começaram a passar por alguma dificuldade. E aí Jacó teve a grande ideia: vamos para a casa do pão, porque ali tem comida para nós. E ele sai da casa de Deus para ir aonde lhe é mais conveniente, aonde diz: ali deve ter pão fresco, deve ter comida. Eu digo uma coisa para os irmãos: estar na casa de Deus em Betel, ali você tem que edificar um altar. E eu digo, como disse o Senhor: no mundo tereis aflições. Nem tudo é simples, é fácil. Existem momentos difíceis, existem lutas. Edificar um altar não é fácil. Você tem problema, você tem dificuldade, você tem problemas de relacionamento, você tem problemas espirituais. Às vezes parece faltar alimento, você reclama do horário, o pastor prega demais mesmo, ele briga, ele fala enjoado. Tudo isso tem problema, mas fica na casa de Deus, porque no dia que você sai de Betel e diz: eu acho que ali tem melhor, eu acho que o pão ali é mais fresco, eu vou comer outra coisa, eu vou experimentar outra coisa. Eu não estou ameaçando não, irmão, eu estou mostrando o que está aqui, ó. Porque a misericórdia de Deus continuou sobre Jacó, mas o primeiro problema que ele teve foi com o nascimento do filho mais novo. Raquel começou a ter problema lá em Belém, não foi em Betel. Ele saiu, ela estava grávida no meio da viagem, começou a ter dores de parto e foi penoso. Saiu de Betel, você começa a ter problema, porque você está desobedecendo. Saiu, deixou o altar edificado, começa a ter problema. Começou a ter problema com os filhos, um parto complicado. A parteira brava disse: não, minha filha, está difícil aí, não tem cesariana não, você vai parir esse menino a todo custo. Os irmãos contam experiência de parto que me deixa assustado, me deixa com medo. A irmã disse: olha, meu parto, bispo, foi difícil. A enfermeira sentou em cima de mim. Eu falei: que ideia é essa, irmã? Foi, usou um fórceps e abriu e puxava o menino. E o que é isso? Isso não nem égua dá pare desse jeito, irmã. Pois foi comigo, foi desse jeito. Ela empurrava. Algumas irmãs me contando essas histórias. Tem irmã aqui que sofreu no parto. E a parteira: você vai parir. Pariu o menino, mas morreu. Na hora que ela estava lá desfalecida, mostrou: aí não falei que você ia parir? Bota o nome desse menino. Raquel disse: você vai chamar Benoni. Ben significa filho, Noni significa aflição. Ela disse para o menino: ó, meu filho, você vai ser o filho da minha aflição. Eu só tenho lembrança ruim, você me matou. E ela morre. Jacó, que já teve o nome dele mudado, diz: não, meu filho, você não vai se chamar filho da minha aflição, você vai se chamar Benjamim. Ben significa filho e Amim significa mão direita, destra. Será o filho da minha mão direita. Você vai ser quem vai me ajudar na velhice, vai estar comigo. E esse foi Benjamim, o filho mais novo de Jacó. Mas o texto não termina ali. Raquel é morta, sepultada. Raquel, a quem Jacó trabalhou 14 anos por ela, a mulher que ela amava, lhe dera 2 filhos. Versículo 22 diz: e aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rúben se deitou com Bila, concubina de seu pai. Israel o soube. Eram 12 os filhos de Israel. Rúben, o filho mais velho. O filho mais velho tinha direito a metade dos bens do pai. Rúben deitou com a concubina do pai. E o pai soube. A gente olha isso aqui e diz: ficou por isso mesmo, não é? Filho novamente. Saiu de Betel, foi procurar Belém, casa do pão. Foi um outro contexto. Filhos, gerações. Filho mais velho. Era para ser, aqui você vê um problema na geração. Problema no filho mais novo, problema no filho mais velho.
deixou a fidelidade de Betel, deixou de edificar o altar. O fogo parou de queimar. Aqui parece que não tem nada. Lá no final, no capítulo 49, quando Jacó vai abençoar os filhos, ele chama o primeiro, o mais velho, Rúben. Diz: ó, Rúben, você é maior, você é o mais velho, você é excelente, mas, aí tem o mais, porque você deitou com minha concubina. Isso passou uns 50 anos depois. Você não será o maior dentre os seus irmãos. Lá na frente teve consequência. Tudo tem suas consequências. Vá para a casa de Deus, permaneça na casa de Deus, edifique uma vida espiritual, cuide das gerações, permaneça firme, firme. Edifique um altar, mantenha esse altar aceso, um altar de oração, de adoração. Se estabeleça, seja exemplo, deixe seus filhos verem o que é exemplo, o que é fidelidade, o que é amar a Deus, o que é superar as dificuldades. Deixe que os teus filhos vejam que você que não vai pela conveniência, você vai pela oração. Deixe os seus filhos te verem chorando quando faltar o pão, e você ajoelhado aqui fazendo um voto das 7 quartas-feiras. Ele vai conhecer o Deus de seus pais. Lá na frente ele vai lembrar: meu pai orava nessa hora, Deus ouve. Isso vai fazer diferença na vida dele. Mas é daquele que permanece, não é daquele que fica pulando de fora a fora, não. De você procederão reis, e da geração de Jacó procedeu o Rei dos Reis, Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Que Deus nos abençoe para nos permanecermos firmes. Eu quero que você pare um momento e feche os seus olhos, põe a mão no seu coração e ore um pouco sobre isso nesse instante. Em que Deus falou com você, fale com Deus agora. Fale para Deus.